Eu tenho, ultimamente, a minha área é humanas, eu sou formado, a minha área é humanas. Eu gosto muito da área de humanas e leio muito na área de humanas e estudo muito na área de humanas. E eu tenho percebido que nesses últimos 20 anos para cá, tem surgido uma enxurrada de uma literatura, não é, de autoajuda. Os escritores, aqueles que são um pouco inteligentes, né, têm tentado trazer, né, ensinamentos, tentaram trazer coisas para ajudar as pessoas, para tentar levantar as pessoas, não é, do calabouço, levantar as pessoas da prostração. Por quê? Porque a doença que mais tem atacado a humanidade hoje em dia, você pensa, lá na internet, a internet só fala que é a diabetes, né? Não dá para assistir, não dá para você consultar mais o Instagram, o Facebook, porque só fala sobre essas bobagens. A flor de não sei o quê, a folha de não sei o quê, 2 figos com um clavo da Índia, não sei o quê, tudo bobagem. Esses dias atrás eu estava fazendo uma consulta médico, médico muito meu amigo. Falei, doutor, o que o senhor acha disso? Falou, uma tremenda bobagem. Porque você acha que se isso fosse verdade, a ciência já não tinha usufruído, a ciência já não tinha estudado, já não tinha feito, que cobrasse o que cobra os remédios caros, mas já tinha feito. Não era preciso você estar ali seguindo, mas isso é uma maneira que as pessoas usam para ganhar dinheiro. Então a doença que mais tem agravado, né, o ser humano é a doença emocional, a doença psíquica. E eu sempre comecei a estudar e sempre comecei a inquirir. Quando que surgiu esse negócio? Qual foi a época que surgiu esse negócio do psiquismo nas pessoas? Normalmente os devaneios, normalmente as crises sociológicas, elas tiveram o seu momento, elas tiveram a sua hora que ela surgiu. Por exemplo, você sabe quando que a loucura surgiu? Ninguém sabe aí, mas existe um cidadão, não é, que escreveu um livro sobre isso, e ele mostrou quando que a loucura passou a ser tida como loucura, uma doença. Michel Foucault escreveu um livro que ele mostra quando que surgiu a loucura como doença, porque até então era demência, era maluquice da pessoa, punha a pessoa lá num manicômio, não é? E judiava da pessoa para tentar ver se curava a loucura, mas nada disso resolveu. Daí ele foi fazer o estudo e ele descobriu que teve uma hora que a sociedade descobriu, não é? Que a ciência, melhor dizendo, descobriu, né? O momento de você diferenciar a pessoa que tem uma mente mais ou menos sadia, daquelas que já têm uma mente que está totalmente desequilibrada. Então ali surgiu, não é, essa coisa de saber, não é, de quando que a loucura surgiu. E como que ela surgiu? Ela surgiu porque começaram a dizer, não, esse cara não pode estar junto com os demais. Esse cara, ele é louco. E o louco tem que ser banido da sociedade. O louco tem que ser execrado, ele tem que ser tirado da sociedade. Não é? Daí conta a história que diz que um dia, um psiquiatra que tomava conta de um grupo grande de pessoas, falou, eu vou fazer um teste aqui para ver quem que é louco nesse negócio e quem que não é. E ele chegou e reuniu o pessoal em frente, assim, o manicômio, e disse, olha, vai vir uma grande tempestade, até parece que era o Rio Grande do Sul, né? E vai inundar tudo esse negócio aqui, não é? E eu quero que vocês peguem os barcos, peguem todos esses barcos aí, fiquem a postos, porque quando a água cair, vocês entram nos barcos. Aí vai, ele ficou olhando, né? Diz que dali a pouco os barcos estavam todos cheios de louco, todo mundo agarrado nos barcos lá. E teve um cara
né, que ficou fora do barco, né, que ficou lá tranquilo, certo? Sem se preocupar com nada, certo? Daí quando o doutor falou para os outros: vocês podem entrar para dentro aqui do salão, nós vamos conversar. E aquele cara ficou lá fora. Ele chamou: você não vai vir aqui? Ele falou: não, eu estou esperando a água chegar, porque eu vou sair nadando daqui. Eu vou sair nadando daqui da frente, para o senhor ver que eu não estou louco, coisa nenhuma. Então, meus irmãos, essa é a grande verdade. Esse autor, que é um psiquiatra chamado Augusto Cury, eu gosto muito do Augusto Cury. Augusto Cury é de origem oriental, aí, esses povos aí, né, briguentos, que gostam de brigar, né? E ele era ateu, e ele queria brigar com os cristãos. Ele falou: mas como é que eu vou brigar com os cristãos se eu não conheço nada de Bíblia? Eu conheço do Alcorão, mas não conheço da Bíblia. Então ele pegou a Bíblia e começou a ler. E como ele era um cara acima do normal em termos de inteligência, ele se converteu lendo a Bíblia. E ele passou a escrever textos maravilhosos sobre a Bíblia. E escreveu muitos livros. Eu leio quase todos os livros que ele publica, porque são livros bons. Eu gosto de ler livros que têm referências, que têm aquelas notinhas de rodapé, que remete você à origem, remete à obra que foi tirada, que tem o apude, onde que você pode checar o pensamento do autor, onde que ele pegou aquilo, não é? Mas se for aquele tipo de livro, não é, que não tem nada disso, que só sai daqui da cabeça do cara, eu começo a ler e abandono. Porque eu falei: pô, esse cara está falando um monte de besteira e agora eu sou obrigado a crer nisso que ele está colocando aí. Quem que prova que isso é verdade ou não? Eu não leio. E ele escreveu, agora recentemente, tem escrito agora recentemente, muito sobre essa questão da pessoa ter, né, uma vida emocionalmente equilibrada. O primeiro livro que ele escreveu foi sobre a mente de Cristo. E nesse livro sobre a mente de Cristo, ele mostrou que a mente de Cristo é a mente mais brilhante que existiu e que existe na face da terra, no mundo, nos céus. Por quê? Porque Jesus, ele era a pessoa assim, de uma capacidade incrível, a mente de Jesus. Jesus tinha um equilíbrio emocional. Está certo que tinha hora que ele ficava assim um pouco irritado, mas também o que faziam com ele não era, né, pouca coisa. Mas ele tinha uma mente amorosa, uma mente muito boa. E o Cury, ele publicou aí esses dias, né, uma pesquisa que está sendo terminada de fazer, que 90% da sociedade do mundo está com problema psíquico, está com problema emocional, está com problema, aquilo que a ciência diz hoje, né? A fobia, não é? A síndrome do medo. As pessoas têm muito medo hoje em dia, medo de tudo. Tem gente que não sai de casa, tem gente que tem medo, porque as coisas estão acontecendo assim tão repentinamente. Esses dias atrás o Tiago, meu filho, estava lá fazendo check-in lá em São Paulo. Ele ia fazer uma viagem para fora do Brasil, e disse que tinha um rapaz na frente dele, tinha uns 40 anos de idade. De repente, disse que o rapaz, pumba, caiu no chão. Aí correram, juntaram, levantaram, atenderam, chamaram os paramédicos ali e tal. O cara teve um infarto. Era um executivo, não é, de uma grande multinacional, que estava morrendo ali na fila do check-in de infarto. Por quê? Porque as pressões são muito grandes, as cobranças são muito grandes, as necessidades das pessoas são muito grandes,
né? Todos nós temos essas necessidades. E nós não somos diferentes. Muita gente pensa assim, esse negócio de depressão, isso não existe, isso é besteira, isso é de gente que não é crente. Eu dava aula na faculdade, falava, quando alguém falar para você que depressão é coisa de gente que não é crente, não acredite nisso. Porque o crente também, ele pode entrar em um ciclo de depressão. Ele pode entrar. E nós podemos encontrar várias histórias de pessoas, né, que tiveram a sua vida, mesmo sendo crentes, piedosas, que tiveram essa questão da depressão. Por quê? Porque ela surgiu quando? Quando que a depressão surgiu? Alguém poderia dizer para mim quando que a depressão surgiu? Eu gosto de fazer essas perguntinhas, né, para as pessoas, para ver como é que os nossos irmãos e irmãs estão em termos de atualização da Bíblia, não é? Com o mundo, com a ciência, com essa coisa que nós vivemos aí do dia a dia. Quando que a depressão surgiu? A depressão surgiu, meus irmãos, lá no Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no Éden, falou, olha, eu proponho para vocês uma coisa maravilhosa. Se vocês forem obedientes, vocês vão viver uma vida muito feliz. Mas só tem uma coisinha, Deus colocou ali diante deles aquela coisa, aquele estigma da curiosidade, da vontade, do desejo. E todos nós herdamos ali do Adão e de Eva essa coisa do desejo, da vontade, do estigma, de querermos ter, de querermos possuir, de querermos crescer. E isso é saudável, né? Ninguém é proibido de estudar, ninguém é proibido de evoluir. Eu estava escutando ontem ali, deram o título, né, cidadão paranaense para o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu achei muito legal, ele fez o discurso, alguém assistiu ou não? Eu não sabia, ele é pastor presbiteriano. Ele fez o seminário sul-americano, certo? E ele fez um discurso, uma verdadeira pregação. Ele fez uma pregação linda, muito bonita. Foi o primeiro testemunho que eu vi de uma autoridade, uma suprema autoridade, lá do Supremo Tribunal Federal, fazer o que ele fez. Pregou para os colegas, pregou para todas as pessoas que estavam ali, deu testemunho da vida dele, falou que Deus acompanha a vida dele 24 horas por dia. Foi uma coisa linda e bonita. E ele falou, no meio do sermão dele, do discurso dele, falou, olha, eu sempre tive esse desejo de ser pastor. Eu não queria ser nada mais do que um pastor. Mas meu pai falou assim, olha, para você ser pastor, você vai ter que fazer direito. Se você não fizer direito, eu não vou deixar você fazer teologia. Daí ele fez direito, e daí ele fez teologia, fez concurso, né, na área do direito, passou, começou a escalonar, né, os cargos da vida secular, foi ordenado pastor, não é? E foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já gostava dele e passei a gostar muito mais agora. Falei, se nós tivéssemos uma turma, não é, do Supremo Tribunal como esse homem. Mas por que ele tinha essa ambição? Né? Por que ele tinha esse desejo? Ele falou, eu estudei muito, estudo muito, para poder estar nesse lugar que eu estou hoje. E ele falava, e a justiça é uma coisa assim muito nobre. Para que você tenha justiça,
você precisa conhecer muito o que é injustiça. Eu achei aquilo relevante, aquilo que ele falou. Para você saber o que é justiça e como se faz justiça, você precisa saber muito, conhecer muito, ir a fundo no que é injustiça, porque o mundo de hoje vive muito mais a injustiça do que a justiça. Mas, meus irmãos, eu queria só, assim, rapidamente, dizer para vocês que a depressão, o medo, surgiu lá no Éden. Quando Adão, ele desobedeceu, ele foi tomado por um senso de medo muito grande. E quando ele escutou a voz de Deus soando no jardim, reverberando no jardim, ele se escondeu. E Deus disse: Adão, Adão, aonde você está? E ele respondeu: Senhor, eu estou aqui com vergonha, eu estou escondido. Daí Deus já disse: você desobedeceu, né? Você acha que Deus não sabia que ele tinha desobedecido? Claro que sabia. E Deus chegou até ele e viu que ele tinha cortado, né, algumas folhas da parreira para fazer um avental. A tentativa humana na sua vida precária é tentar descobrir artifícios, artimanhas para encobrir, para esconder a sua pouca vergonha, para esconder a sua miséria psicológica, a sua miséria emocional, muitas vezes atrás de elementos tão superficiais. Eu louvo a Deus pela psiquiatria, eu louvo a Deus pela medicação que existe, mas todas essas coisas são superficiais. Eu tenho a enciclopédia de Freud, são 10 volumes, uma enciclopédia preta assim, ó. E eu tive o capricho de ler esses 10 volumes. A gente encontra coisas ali do arco da velha dentro. E ele sempre falando que ele nunca conseguia resolver o problema ou os problemas dos seus pacientes. E vinha gente de longe, de outros países, para consultar, porque ele era o bambambam. Ele foi o primeiro que surgiu. E depois dele, tantos outros foram surgindo, e hoje existe uma gama enorme de pessoas que estão tentando criar folhas de parreira para encobrir, para atenuar o problema das pessoas, mas não conseguem, assim como não conseguiu também ali Adão no jardim. A presença de Deus, ela causa medo nas pessoas. Vocês já tentaram para isso? Quem não gosta de ir à igreja, quem não gosta de ler a Bíblia, quem não gosta de orar, quem não gosta de ouvir sobre Deus, sabe por que ela não gosta? Porque as coisas de Deus, a palavra de Deus, traz à tona, evidencia a nudez, a precariedade, a miséria humana. E as pessoas têm medo disso. As pessoas querem fugir disso. E muitas vezes, e quase sempre, né, elas tentam se esconder através dos vícios. É aí que surge o alcoolismo, é aí que surgem outros tipos de drogas sintéticas, é aí que surge, não é, todo tipo de devaneio negativo na vida da pessoa, porque ela não quer ter um encontro pessoal com Deus, ela não quer ouvir Deus, né? Ela não quer ter um tete a tete com Deus, porque a presença de Deus, ela traz em nós uma alegria muito grande. As pessoas, quando se encontravam com Jesus, aquelas que estavam doentes,
A maioria delas pediam misericórdia, como aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é? Como aquela mulher que estava lá tantos anos no tanque de Betesda, lá, e nunca era curada, porque quando a água de tempo em tempo mexia, alguém mais esperto, alguém menos doente do que ela entrava na frente, e ela foi ficando, né? A sua cura foi ficando postergada a cada dia, até um dia que Jesus chegou lá, e ele viu aquilo. Ele viu: essa mulher é a que mais está doente aqui. E foi a mulher que ele tocou, que ele tirou, que ele salvou, que ele trouxe novamente aquela mulher à vida. E quando a pessoa encontrava com Jesus e era abençoada, restaurada por Jesus, ela tinha uma paixão muito grande dentro de si. O crente verdadeiro, que ele tira as folhas de parreira e ele se cobre, não é? Jesus coloca a pele do cordeiro, né, que foi sacrificado lá no Éden, um cordeiro, para colocar a pele em Adão e Eva. Aquele sangue do cordeiro tipificava o sangue de Jesus, que seria derramado lá na cruz. E quando a pessoa tem esse encontro maravilhoso com Jesus, ela passa a ter um amor, uma paixão por Jesus, e ela não somente egoisticamente fica imaginando: ai, que bom que eu sou salvo, ai, que bom que eu fui alcançado ou alcançada por Jesus, e se cala. Não, ela gosta de testemunhar, ela gosta de falar, e muitas pessoas são alcançadas, né, são libertas, não é, pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus em suas vidas. Tem um cidadão, um escocês, na história do presbiterianismo, ele aparece com muita evidência, chamado John Knox. O John Knox, ele se converteu, se tornou um crente em Jesus, um presbiteriano assim, famoso. E ele orava, era um cara de oração, orava, e ele na sua oração, às vezes ele ficava horas e horas repetindo essa frase: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Você já pensou uma pessoa ficar tempos e tempos orando de joelho e fazendo essa pronúncia? Às vezes nós ficamos divagando nas nossas orações, oramos por tudo quanto é coisa, mas são tudo coisas relâmpago assim, né? E ele não, ele ficava horas, e em gemido, derramando lágrimas, ele pedia para Deus que desse a Escócia para ele era para Jesus, porque senão ele morria, porque ele tinha amor pelos seus irmãos, ele tinha paixão pelos seus irmãos. Eu tenho ultimamente estudado bastante sobre a história do presbiterianismo, e cada dia que passa, que eu vou lendo, que eu vou estudando, eu vou ficando assim mais apaixonado pelo presbiterianismo. Um dia nós estávamos num grande culto aqui no passeio público ali, e era um pastor pentecostal que estava pregando, amigo meu. E lá pelas tantas ele falou assim: eu vou dizer uma coisa aqui, não é porque o pastor Carlos está aqui não, mas a melhor teologia que existe, bíblica, é a teologia presbiteriana. Eu falei: muito obrigado. Por quê? Porque foi fundamentada na palavra de Deus. Calvino, quando ele escreveu a obra fundamental da instituição da religião cristã, ele pegou desde o Gênesis, desde aqui desse trauma, e veio até o Apocalipse. E Calvino lia latim, Calvino lia hebraico, Calvino lia grego, Calvino falava o francês fluentemente, falava o inglês fluentemente,
não é? Era uma pessoa assim, muito culta, e ele deixou esse sentimento. E cada vez que eu me deparo com essa teologia, né, dos nossos dias, essa teologia rasa, medíocre, essa teologia que fica pregando só prosperidade para as pessoas, essa teologia que fica tentando trazer o céu para cá. Esses dias o pastor Paulo perguntou para mim: você sabe que teve um dia que o inferno virou céu? Você sabia, Paulo? Lá em Pedro fala que Jesus desceu ao abismo, ao inferno, para anunciar a vitória dele. E existe um hino tradicional da nossa igreja, né, que diz o seguinte: bem importa eu morar em altos montes ou beira-mar, em casa boa ou gruta ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. Então teve um momento que o inferno virou céu. Jesus esteve lá. E quando Jesus está presente, a pior coisa que uma pessoa pode estar vivendo, uma doença, uma desilusão, uma coisa, ela passa a ser céu. Ela passa a ser céu. Então isso é muito gostoso, isso é muito bom. A gente saber que mesmo tendo esse estigma, não é, do nosso emocional, estar sempre às vezes um pouco meio baixo, um pouco meio alto, é hora da gente se unir. É por isso que existe a comunidade dos cristãos. É por isso que existe a igreja. É por isso que nós devemos nos reunirmos, estarmos juntos, porque lá em Isaías fala que quando um fraqueja, estando sozinho, ele cai e morre. Mas se estiverem dois, o outro levanta, o outro ajuda. Não é? O reverendo Jonas contava uma ilustração, e eu acho muito interessante, estou terminando já. Ele contava que 2 homens estavam andando lá na Europa, né? E estava muito frio. E um falou para o outro: olha, eu vou ficar aqui, vou morrer, não aguento mais andar, estou totalmente congelado e vou ficar aqui, vou morrer. O outro falou: não, de jeito nenhum, você é meu companheiro fiel de viagem, você é a pessoa que eu amo, você é uma pessoa que tem um relacionamento assim muito estreito comigo, eu não vou deixar você aqui sozinho. Pegou o cara, botou nas costas, segurou aqui as mãos do cara e começou a andar, e começou a subir as geleiras, e foi se esforçando, e foi aquecendo o corpo dele, e o corpo dele foi passando o calor para o outro que já estava lá em hipotermia, e o outro também foi aquecendo, e dali a pouco os dois estavam andando de novo. Que coisa bonita, né? Ele poderia: tá bom, você quer morrer, morra, eu vou continuar andando. Mas ele fez um gesto de carregar. O que Paulo fala para nós? Né? Que nós devemos levar a carga uns dos outros. Que nós devemos levar a carga uns dos outros. Não há psicanálise, não há terapia, não há nada disso que possa restaurar a vida espiritual do homem, porque são coisas que estão ligadas, são coisas que estão juntas, são coisas que entrelaçam. O nosso espírito, não é? O nosso espírito, ele é entrelaçado com a divindade, com as coisas de Deus. E é por isso que nós temos que zelar pelo nosso espírito. E é por isso que nós temos que fazer com que o nosso espírito cresça, né? É por isso que nós devemos falar como o apóstolo: convém, Jesus, né? Não, João que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça nas nossas vidas, em qualquer lugar. Não precisa ter vergonha, crente não precisa ter vergonha não.
Eu tomo um ônibus, já começo a conversar com as pessoas. Eu sou um cara muito falante, eu não consigo ficar parado assim, sem conversar. Se eu estou num lugar aqui, eu já converso com a pessoa, se eu estou ali, já converso. E aonde eu estou, logo as pessoas perguntam: o senhor é evangélico? Eu falei: eu sou. E as pessoas perguntam: o senhor, qual é a igreja? Assembleia de Deus? Eu falei: não tem nada contra, tenho grandes amigos, gosto da Assembleia de Deus, mas eu sou presbiteriano. Falo com a boca cheia. Sou presbiteriano. E quando você começa a falar, você começa a ilustrar, as pessoas começam a gostar. Esse dia eu tomei um ônibus aqui com uma pessoa, e estava uma senhora do meu lado, e a gente conversando e tal, daí a pouco ela falou assim: o senhor vai em alguma igreja? Eu falei: vou, eu tenho a minha irmandade e vou e gosto. Eu falei: não, porque se o senhor não fosse, eu ia convidar o senhor para ir num centro espírita, lá em Santa Felicidade, não sei na onde, Mesa Branca. Lá eles curam pessoas que têm traumas, lá eles curam. Eu falei: meu Jesus já curou tudo isso há muito tempo atrás. E daí eu comecei a pregar para a mulher, ela calou a boca. A gente tem que ser assim, meus irmãos, e não pode ficar com lamúria. Nós crentes, nunca podemos ficar com lamúria. Eu gostava de visitar muito o pai do Onésimo. Eu ia lá na casinha dele, lá, né? E aí, pastor, como é que está? Eu falei: eu estou bom. E o senhor? Eu estou indo melhor do que eu mereço. Ele falava, toda vez ele falava isso: eu estou indo melhor do que eu mereço. E assim, melhor do que nós merecemos lá do Éden. Seja uma pessoa buscando a Deus, escute pessoas amigas. Se precisar de um aconselhamento, busque. Se precisar de um aconselhamento psicológico, nós temos psicólogos cristãos excelentes, pessoas que trazem orientação bíblica, pessoas que trazem, conforto, que ajuda a levantar, a pessoa que está muitas vezes, porque existe a depressão por perdas, por traumas de perdas, e existe a depressão por falta, de elementos químicos no cérebro. Sabia disso? Então, se a pessoa estiver com um tipo de depressão por trauma, por perda, um acidente, um filho morreu, o marido morreu num acidente, ou aconteceu alguma tragédia na família, a pessoa pode entrar em depressão. E daí tem que ajudar, tem que orar, tem que visitar. Eu falei domingo aqui para a diaconia. Os diáconos têm a obrigação de ajudar nesse lado espiritual a vida das pessoas. E quando existe a depressão por falta de componentes químicos que faz com que não aconteça aquela sinapse do cérebro para poder a coisa toda funcionar direitinho, ela precisa repor. Aí tem que ir num profissional crente, num profissional que tenha temor de Deus, num profissional que tema Jesus, que vai ajudar, que vai levantar a pessoa. Eu conheço tantas, eu já ajudei pessoas. Eu já ajudei a levantar muitas pessoas, indicando bons médicos, bons psiquiatras, bons psicólogos. Tudo isso é função do cristão, é função nossa. E eu louvo a Deus por mais essa vez que eu pude estar com vocês aqui.